Olha quem tá toda booktuber, youtuber agora. Gente, minha ring light chegou. E é um tamanho ótimo. Agora eu vou poder mudar aí o meu cenário. Eu estou apaixonada. Quem já é inscrito aqui há um tempo, lembra desse fundo aqui? Da minha estante, que não é estante, né? Que é um armário. Mas só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que fica a iluminação. Eu amei. Enfim, eu não quero mais parecer que eu tô com raiva na minha cara. Nesse calor, pra mim, não tem outra maneira de ler, entendeu? A gente tem que ter um sorvete e o ventilador ali. Quem me dera se fosse um ar-condicionado. Oi! Tô vindo aqui com essa maior cara de pau do mundo, em plena segunda-feira, né? Teoricamente esse vlog começou na quarta ou quinta-feira passada e só hoje que eu tô vindo aqui conversar com vocês, fazer um update decente, né? Eu acho que nos últimos dias eu não tava assim com muita vontade, sabe? De conversar, de sentar aqui e falar sobre os livros. E um dos motivos é por causa do calor, gente. Tá fazendo muito calor e eu tenho que pegar, assim, momentos muito específicos do dia que faz menos calor pra eu conseguir, né, ficar aqui sentada sem o ventilador ligado e passar um tempo aqui conversando com vocês. Então, pra mim é difícil, né, o calor ele acaba com a minha vontade de fazer qualquer coisa. E, inclusive, já vou falar aqui que eu não vou, nos próximos dias, gravar vlog justamente porque, pelo que eu vi, vai fazer muito calor nos próximos dias, então eu não vou conseguir gravar vlog porque realmente me afeta pra caramba o calor. Mas, felizmente, o que posso dizer aqui com tranquilidade é que estou lendo relativamente bastante, então, apesar do calor também afetar minha vontade de ler, eu até que tô conseguindo ler bem, né, nos últimos dias, então eu vou falar aqui com vocês sobre como anda aí essa segunda semana da maratona. Ela termina na quarta-feira, mas eu acho que eu vou finalizar esse vlog na quinta-feira de manhã, provavelmente, quando oficialmente tiver terminado a maratona e eu puder mostrar realmente pra vocês tudo que eu li, né, desde o começo da maratona, mais ou menos como foi aí o meu saldo final. Então vou começar falando sobre o que eu tô lendo. Eu acho que no vlog anterior eu tava super no comecinho de Os Testamentos, mas posso dizer tranquilamente que estou, assim, na reta final. Faltam aí umas 40 páginas, um pouquinho mais de 40 páginas. Eu tava lendo esse livro antes de gravar esse update, mas eu parei pra vir aqui gravar o update porque eu tenho um compromisso agora, então eu não vou poder terminar o livro agora, mas assim que eu chegar eu vou finalizar essa leitura, então hoje eu vou concluir mais uma leitura da maratona. Estou muito feliz porque esse aqui era o maior livro da minha TBR, então tô muito feliz aí de conseguir finalizar. Eu não vou falar sobre o que eu tô achando, porque, né, quando eu finalizar a leitura eu vou poder falar, né, sobre tudo que eu achei do livro. Mas, assim, tô muito feliz porque tá sendo um livro muito fluido, muito rápido de ler. Acredito que esse aqui tá sendo, assim, dos romances, né, que eu li da Margaret, tá sendo o livro que eu tô lendo mais rápido. Então, isso é um ponto positivo. E assim que eu finalizar essa leitura, eu volto pra falar sobre o que eu achei dela no geral. A outra leitura da maratona que eu ainda não finalizei, mas eu espero também finalizar hoje, é In an Absent Dream, que eu tô lendo em audiobook. E eu tô na reta final também, faltam mais ou menos uns 3 ou 4 capítulos. Deve dar mais ou menos 1 hora ainda de audiobook. Como eu falei, eu tava ouvindo aos pouquinhos, mas eu acho que hoje eu vou tentar focar nesse audiobook e finalizar também, pra que eu possa começar Poliana. Sim, eu ainda não comecei a ler esse livro, então eu quero finalizar esses dois, começar Poliana e quem sabe terminar até quarta-feira. Não acho que é impossível, porque esse livro é curto. Vou tentar começar hoje pra terminar na quarta-feira. E sobre a minha outra leitura atual, que eu iniciei, mas só que não tem a ver com a maratona, não coloquei ela pra finalizar durante a maratona, O Timbre, que tô lendo aqui no Kindle. Atualmente eu tô em 22%, eu não tô focando muito nessa leitura agora mesmo, eu deixei esses dias todos aí pra focar em Os Testamentos, pra eu conseguir bater as minhas metas, né? Então eu não tô, assim, focando realmente em Um Timbre, mas assim que a maratona terminar, esse vai ser o meu foco, porque eu sei que não vai ser uma leitura lenta. Gente, se tiver barulho de obra aí, vocês me desculpem, tá? Mas é porque tá rolando obra em algum lugar aqui perto, então, cada hora é uma coisa, né? Vocês sabem que sempre tem algum barulhinho de fundo, e dessa vez é obra, paciência. Mas ainda sobre O Timbre, 22%, é o começo do livro ainda, mas assim, vários surtos já aconteceram, já tem muita coisa, assim, curiosa que tá acontecendo. O Neil Shusterman tá construindo uma história que tem algumas linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, então isso é muito curioso e, assim, dá um pouquinho de medo também, porque eu fico pensando, meu Deus, será que em algum momento essas linhas temporais vão se encontrar? Vem aí, né? Mas esse livro, eu acho que até quarta-feira eu até vou ler um pouquinho mais, mas não pretendo nem chegar na metade, eu realmente vou deixar pra focar nesse livro durante outubro. Então, depois que a maratona terminar, O Timbre vai ser o meu foco.
Então acho que é isso que eu tinha aqui de update de leitura pra fazer. Por enquanto tô bastante satisfeita, tô achando que tô conseguindo atingir todas as metas, eu acho que vai ser sucesso sim no final. Agora acho que a minha principal meta, além de terminar os livros, esses 2 livros hoje, né, que eu já comentei, eu quero começar e finalizar Poliana, vamos ver se eu consigo. Mas no geral tá tudo correndo muito bem, então espero que continue assim até quarta-feira. Gente, que calor! Hoje, se vocês estiverem ouvindo barulhos aí, é porque eu tive que escancarar a janela aqui e o ventilador, ó, tá ligado ali atrás. Não tem outro jeito de gravar esse vídeo se não for com o ventilador ligado, porque está muito quente. Inclusive, esse é o motivo de eu não ter finalizado esse vlog antes. Era pra ter finalizado o vlog na quinta de manhã, acho que eu ia finalizar, e hoje já é sábado. Mas é porque quinta e sexta-feira foi simplesmente impossível viver. Fez muito calor aqui na minha cidade. Chegou a quase 40 graus ontem, acho que chegou a 39 graus, eu acho, 38 ou 39. Na quinta também fez muito calor, eu passei extremamente mal, assim, sabe, pressão baixar muito e ficar com tontura, dor de cabeça. Então assim, foi muito difícil nos últimos 2 dias. Meu marido e a minha mãe, eles gostam muito de ficar me zoando, falando assim, nossa, mas é impossível alguém sentir tanto calor assim igual você. Mas gente, só quem passa mal, assim, de verdade, que sabe como é ruim o calor. Não é só uma questão de gosto, não é só uma... Gente, eu juro pra vocês, gente, essa praga que mora aqui na minha frente tava quietinha. Eu comecei a gravar o vídeo e começaram a gritar, gente. Mas como eu tava falando, não é uma questão de gosto, sabe? Nossa, eu não tenho como gostar de um clima que me faz sentir fisicamente mal, que afeta a minha saúde. Quando eu falo que eu não gosto de calor, não é simplesmente uma questão assim de eu não gosto e vou ficar fazendo picuinha com as pessoas que gostam. Faz muito mal pra minha saúde, então eu não consigo gostar de nenhum clima que passe dos 30 graus. Ontem eu cheguei ao auge de sentar no chão e chorar porque eu tava com muito calor. Nada do que eu faça adianta. Eu acho que isso é o que eu mais odeio do calor, sabe? Porque no frio, você coloca várias blusas, toma um chazinho e se enfia embaixo das cobertas e você consegue não sentir frio. Agora no calor, não importa o que você faça, o calor nunca passa. Você pode tomar 50 banhos gelados, quando você pisa pra fora do box já tá com calor. Mas enfim, agora que já reclamei tudo que tinha pra reclamar do calor, vou finalizar o vlog falando, né, sobre como foi o meu saldo final aí da Maratona Spring Read, que terminou, como eu falei, na quarta-feira à noite. Além de tudo que eu já tinha falado pra vocês, que sinceramente eu já nem lembro mais quais livros eu cheguei a falar. Eu sei que, assim, no fim das contas eu consegui finalizar todos os livros que eu coloquei na TBR. Então, né, sucesso. Vou começar por Os Testamentos, que foi o que eu terminei primeiro. Bom, eu já não lembro exatamente que dia que eu terminei Os Testamentos, mas enfim. Eu acho que eu já tinha comentado aqui que esse foi o livro que eu li mais rápido da Margaret. Então, assim, foi uma leitura, assim, que fluiu muito bem pra mim, né? De todos os livros que eu já li dela. Não que eu tenha lido muitos, mas de todos os que eu já li, esse aqui foi o que fluiu melhor. A narrativa dela está uma delícia de ler, de verdade, muito gostoso mesmo acompanhar essas 3 narradoras aqui. E no fim das contas eu achei uma boa continuação. No final desse livro, lá nos agradecimentos, a Margaret explica que ela criou esse livro para responder algumas coisas, né, que ficaram sem respostas no primeiro livro, né, no Conto da Aya. E assim, eu acho que sim, o que ela se propôs a responder realmente foi respondido aqui. Algumas coisas são meio que deixadas assim ainda no ar, só que eu sei que ela fez isso pra não subestimar a nossa inteligência. Ela sabe que a gente consegue chegar às conclusões sozinhas, então ela não entrega de bandeja todas as respostas, mas elas estão aqui, é só você pensar um pouquinho e não querer tudo mastigadinho, sabe? Eu não concordei com todas as escolhas da autora, que pra algumas coisas eu realmente não posso falar nada sobre a história porque, né, quem não leu o Conto da Aya ainda, qualquer coisa pode ser spoiler. Então tem uma personagem aqui que eu não gostei muito dela e achei que as decisões que a autora tomou em relação a ela não foram, assim, exatamente aquilo que eu imaginava. Não é um livro tão reflexivo quanto o Conto da Aya. Eu acho que no Conto da Aya eu me senti mais envolvida, assim, nessa coisa das reflexões da personagem, né? Aqui a gente tem, sim, algumas reflexões, mas eu sinto que é um livro mais, assim, de enredo mesmo. A história tem um começo, meio e fim, a gente precisa chegar em certos pontos e a gente chega. Então é isso, eu acho que é um livro que tem mais um objetivo de contar uma história do que de ficar fazendo a gente refletir, como é o caso de O Conto da Aya. Pelo menos eu me senti assim.
E acho que justamente por isso que o livro foi mais rápido, né, de ler, porque ele tem essa coisa de a história sempre ter que acontecer alguma coisa pra que ela vá pra frente. Eu acho que é por isso que flui muito melhor do que o Conto da Aia, que é um livro mais introspectivo, que a gente senta, pensa um pouco junto com a personagem, reflete sobre tudo que tá acontecendo. Mas eu gostei de ter outras visões aqui sobre Gilead e também sobre outras coisas, né, em relação a esse mundo, né, que são as relações de Gilead com outros países e outros locais, enfim. Então eu recomendo sim pra quem quer ler, né, os testamentos, porque lê o Conto da Aia e fica, será que precisa? Gente, precisar não precisa, entendeu? É o tipo de continuação que, assim, o primeiro livro, ele dava conta do recado sozinho, não precisava ter essa continuação, mas se você ficou muito revoltado com o final de Conto da Aia, você pode ler sim os testamentos que você vai encontrar algumas respostas em relação àquele final. Muitas coisas são respondidas aqui. Eu não consigo apontar nada assim específico que eu acho que tenha ficado de fora. Então as principais questões, elas foram resolvidas aqui. Gostei bastante desse livro, só que esse livro tava nas minhas previsões de 5 estrelas e não foi 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque justamente teve alguns pontos assim que eu fiquei um pouco em dúvida se precisava ou não, né, ter. Então, por causa disso, não dei uma nota tão alta, mas ainda assim recomendo muito essa leitura e gostei muito da experiência. Margaret Atwood segue sendo uma das minhas autoras favoritas. Agora sobre Poliana, finalizei esse livro em 2 dias, li bem rapidinho. Inclusive eu li nos 2 últimos dias da maratona, né, então foi na terça e na quarta. Foi uma leitura rápida, mas não tão rápida quanto eu imaginava. Talvez por ser um livro clássico, né, e por ser um livro assim que, como que eu posso dizer? Ele é um pouco repetitivo, porque eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar na história da Poliana, mas ela é uma menina que ela é órfã, e por ser órfã, né, ela passou por algumas coisas não tão bacanas na vida dela, né, de perder os pais e tudo mais. Só que ela aprendeu com o pai dela um jogo que chama Jogo do Contente, em que você sempre tenta achar um motivo pra ficar feliz, né, ou pra ficar contente, mesmo que a situação não seja positiva. Então é um pouco repetitivo, porque esse jogo, ele é, né, apresentado pra gente, ele é repetido várias vezes ao longo do livro, e a Poliana sempre tenta ficar contente com algo. Então ela sempre tá falando, ai, isso aconteceu, mas eu estou contente porque não sei o que, não sei o que. Ah, isso é ruim, mas eu estou contente porque não sei o que, não sei o que. Então isso é muito repetitivo. Não sei se talvez isso possa ter me deixado um pouco cansada, assim, às vezes. Eu, como eu falei, eu já conhecia essa história porque li o segundo livro já. Assim, pelo que eu me lembro, eu gostei bastante do segundo livro, né, do Poliana Moça. Mas eu não sei dizer especificamente o que eu gostei naquele livro. Só sei que eu gostei, e pelo que eu me lembro, eu gostei mais do que eu gostei desse livro aqui. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. É uma boa história, é um livro gostosinho pra você ler quando você quer, assim, espairecer, quando você quer ler uma coisa positiva, lógico, né, algo pra cima, quer ler uma história, assim, que tudo acaba bem no final. Leia Poliana. Mas eu tive uns pequenos problemas em relação ao clímax da história, então tem uma reviravolta que acontece mais pro final do livro, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia, se esse livro fosse escrito hoje em dia, seria assim, bem, não digo problemática, mas seria algo polêmico. Só que eu entendo que a autora aqui, ela quis, né, passar uma mensagem, só que ao mesmo tempo eu não sei se foi da maneira correta. Ai, eu não sei. Eu não sei explicar sem dar spoiler. Então, assim, é uma coisa ruim que acontece com a Poliana. Acontece algo lá com a Poliana. E ela tem que ver, né, sempre o lado bom daquilo e tal. Só que ela não consegue ver o lado bom. E eu não sei se isso passa uma mensagem muito positiva. É óbvio que, assim, eu tô aqui pegando em pontos, assim, muito específicos da história. Porque a história como um todo é muito bonitinha, muito fofinha. Então, se você ignorar esses pontos, assim, muito pequenos, específicos da história, com certeza você vai gostar bastante de Poliana, porque, como eu falei, é um livro muito pra cima. Lendo aqui a introdução desse livro, eu fiquei sabendo que alguns outros livros foram escritos depois de Poliana Moça, mas foi após a morte da autora, então não são livros escritos por ela. Eu não tenho vontade nenhuma de ler. Eu não gosto dessa coisa de quando um autor morre, outro autor começa a escrever as histórias, né, igual aconteceu com Stieg Larsson, o autor daquela trilogia Millennium. Ele morreu, escreveu a trilogia, morreu, e aí veio outro autor e começou a escrever livros com os mesmos personagens. Eu não gosto disso, eu acho uma falta de respeito com o trabalho original do autor. Mas, como falei, gostei sim desse livro e eu recomendo sim. Só que, né, talvez alguém possa também ter alguns problemas que eu tive com essa questão do clímax. Também o final, ele é um pouquinho corrido, na verdade ele é bem corrido. A autora basicamente resolve tudo em 2, 3 páginas, então é um pouquinho corrido sim. Mas, gente, é bom o livro, tá? É bom. Então, falando aqui de saldo final da maratona, eu consegui cumprir todos os desafios do equinócio e também acho que eu cumpri 2 desafios do solstício. Quanto ao número de páginas, eu li mais ou menos 1.300 páginas, o que pra mim tá ótimo. Eu acho que foi um ótimo saldo, porque, como eu falo, eu não gosto de colocar metas muito absurdas, eu não gosto de ficar naquele desespero pra ler muito. Em alguns dias, eu tentava ler um pouco mais, mas em outros a minha cabeça não tava boa e eu simplesmente não lia. Mas no final deu tudo certo.
aproveitando que eu já estou aqui, vou mostrar um livro que chegou aqui em casa essa semana. Esse aqui é um livro que eu comprei, gente, acho que eu comprei esse livro em julho, faz muito tempo, e foi uma mega promoção lá que apareceu do nada, em que basicamente um livro hardcover em inglês estava custando R$20. Esse livro não estava na minha wishlist, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente sobre o que ele falava. Mas aí quando eu vi o preço eu falei assim, gente, quer saber? Vou comprar. O livro em questão é Crown of Coral and Pearl, da Mara Rutherford. Esse livro é um livro de fantasia, né? Como vocês já devem imaginar, porque temos aqui coroa. É um livro de fantasia aí, entendeu? Com reinos, e tem irmãs, e tem um casamento com um príncipe, tem um monte de coisa assim. Como eu falei, basicamente eu só aproveitei a promoção mesmo. Eu gastei tanto com o livro nos últimos tempos que, assim, eu preciso dar uma pausa. Eu preciso tentar ficar aí um mês, quem sabe, sem comprar livro. E o pior é que vai rolar uma promoção, né? O Prime Day. E eu espero que realmente nenhum livro que eu queira comprar esteja na promoção, porque eu preciso dar uma segurada agora. Eu andei comprando muitos livros. E muitos deles estavam na minha wishlist, mas nem todos. Eu não gosto quando o bichinho do consumismo me ataca e também não gosto de influenciar as pessoas, né, a serem consumistas. Eu acho que a gente tem que comprar com consciência. Principalmente a gente que é leitor, né, o livro ele acaba sendo um item, assim, de coleção mesmo. A gente coleciona livros, né, então a gente precisa cuidar pra não comprar desenfreadamente, pra não comprar se a gente não tem dinheiro, e não comprar só porque tá na promoção, que foi uma coisa que eu acabei de fazer. A gente tem que evitar realmente esse tipo de comportamento, porque isso não é saudável. Antes de finalizar o vlog, eu queria falar sobre algumas coisas que eu andei assistindo aí nos últimos tempos. Nos últimos dias eu finalizei Watchmen, aquela série da HBO, que é baseada nos quadrinhos, né, de Watchmen. E assim, eu não li os quadrinhos, eu só conheço, assim, né, sei que tem lá aquele quadrinho maravilhoso, só que é caríssimo. Um dia, quem sabe, pretendo comprar agora que assisti a série. Meu único contato com a história de Watchmen tinha sido através do filme do Zack Snyder, que é um filme que eu particularmente gosto muito, é um dos meus favoritos. E peguei a série pra assistir, mesmo sabendo, né, que muita gente tava falando que ela tinha uma ligação direta com os quadrinhos. No fim das contas, eu gostei bastante da série, achei muito boa. É uma produção, assim, muito bem feita, porque a HBO, né, é uma produção muito bonita, muito bem feita, fotografia lindíssima, efeitos muito bons. E em relação ao enredo, realmente tem muita ligação com os quadrinhos, então quem não leu os quadrinhos, eu recomendo muito ou que leia os quadrinhos ou que faça o que eu fiz, que foi assistir alguns vídeos de apoio pra entender a história. Eu assisti os vídeos da Mikan, que ela fez os vídeos com o Michel Arouca do Série Maníacos, e me ajudou muito, porque até o terceiro episódio eu não tava entendendo nada, e eu tava ficando irritada já porque eu não tava conseguindo entender as coisas. E assistindo aos vídeos da Mikan, eu consegui entender muita coisa, eu consegui pegar as referências dos quadrinhos, então me ajudou muito, e é isso que eu recomendo caso você tenha interesse de assistir o Watchmen, mas não ler os quadrinhos. Eu particularmente não acho que precisa de uma segunda temporada. Essa série ela foi anunciada como minissérie e eu acho que tem que ficar por aí mesmo. A HBO tem mania de falar que é minissérie e depois transformar numa série, que é o caso de Big Little Lies, mas eu espero que realmente não continue. O criador da série falou que não tem interesse de continuar essa história, que ele gosta de como tudo terminou. Eu também gosto, apesar de o final ser assim, não é bem um final aberto, mas ele deixa algumas coisas ali no ar. Eu acho que foi bem feito e, no geral, a história foi bem fechada, foi bem concluída. Então, pra mim, não tem necessidade nenhuma de continuar. Outra coisa que eu assisti recentemente foi aquele documentário Dilema das Redes, que muita gente estava assistindo e eu fiquei sabendo de gente que excluiu as redes sociais depois que viu esse documentário, que ficou em choque e tal. Falei, vou assistir, né, pra ver se realmente é tudo isso. E assim, longe de mim vir aqui falar que eu sou super inteligente, que eu não me deixo afetar por essas coisas, mas assim, gente, a maioria das coisas que eu vi nesse documentário são coisas que eu já sabia, e ali, assim, as coisas só foram um pouquinho mais aprofundadas e um pouquinho mais explicadas do ponto de vista de pessoas que trabalham diretamente com isso, né, que trabalham diretamente com redes sociais, com marketing de redes sociais, com a criação dos algoritmos, enfim. Então foi legal ver a explicação do ponto de vista dessas pessoas, mas muitas daquelas coisas eu já sabia. E eu acho que boa parte das pessoas também já sabe, só que não sei, talvez não tenha se dado conta ainda de como que funcionam as redes sociais. Esse documentário ele pega mais essa questão de como que as redes sociais influenciam a polarização no mundo. Então hoje o mundo tá tão polarizado, por quê, né? Por que a gente tá tão, principalmente politicamente polarizado? E as redes sociais elas têm um papel muito grande nisso, que às vezes a gente não se dá conta. A gente consome na internet, faz com que a gente pense de uma determinada forma ou de outra. Então, acho que é nisso que o documentário foca um pouquinho mais, né, principalmente da metade pro final. Mas eu não senti vontade nenhuma de deletar nenhuma rede social. Eu acho que a gente tem que usar as redes sociais com responsabilidade. Eles dão até algumas dicas de coisas que a gente pode fazer pra ser um pouquinho mais responsável na hora de usar as redes. A gente não pode deixar
as redes nos colocarem numa bolha e a gente só consumir aquele tipo de conteúdo, porque é isso que influencia mais, assim, nessa polarização toda que tá acontecendo. Uma coisa que eu faço é seguir algumas pessoas que têm pensamentos contrários aos meus. Óbvio que eu não vou seguir gente que, assim, fala coisas absurdas, né, que reproduz discursos de ódio, coisas do tipo. Mas eu sigo sim algumas pessoas que não têm o mesmo pensamento que o meu, porque eu gosto de entender o lado das outras pessoas, entendeu? E não só o lado que eu acredito estar certo. Também é bom a gente ouvir o outro lado para que a gente entenda o todo. E por mais que a gente não vá mudar de opinião, mas pelo menos a gente tem um pouco mais de empatia também, né? De ver o lado da outra pessoa, das outras pessoas, dos outros grupos, enfim. E eu recomendo que vocês façam isso também. Não sigam só pessoas que pensam igual a você, porque isso nem sempre é positivo. Então eu vou ficando por aqui com esse vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sei que não ficou assim um vlog tão bom, né? Porque eu não fiz tantas entradas, mas ainda assim eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like pra poder me ajudar na divulgação. Não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E também me siga nas redes sociais, todos os links estão aqui no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo vlog. Tchau, tchau!